Olá, que Jesus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. O tema do programa de hoje é Viver vale a pena, suicídio nunca, onde viemos conversar sobre a alegria de viver, vida esta que é dádiva de Deus, nosso Pai. Para conversarmos sobre este assunto, convidamos o nosso amigo Roneir Esteves, do Centro Espírita O Consolador de Goiânia. Seja bem-vindo, Roneir. Olá, Larissa. A gente ficamos felizes de estar aqui mais uma vez participando desse programa e é sempre uma oportunidade bendita de falarmos do Evangelho do Cristo. Vamos conversar hoje sobre um assunto muito interessante, sobre a importância da valorização da vida. Vamos falar do tema Viver vale a pena, suicídio nunca. Roneir, para iniciarmos o nosso assunto de hoje, nos lembramos aqui que Deus concede ao homem um corpo físico que é instrumento para a sua evolução. Este corpo ele é propriedade nossa ou ele é um empréstimo? Nós podemos fazer dele o que bem entendermos? Nós podemos, Larissa, lembrar do Evangelho que nos diz o seguinte, que Deus nos concede esse empréstimo. E somente Deus sabe, não compete ao homem dispor do seu corpo, porque somente a Deus sabe o momento de tirá-lo. E também nós temos que lembrar que nós somos espíritos imortais e nós aqui nos encontramos depois de um planejamento reencarnatório. E claro, neste planejamento cabe ali a preparação do corpo físico, que é planejado no plano superior da vida. Lá nós encontramos os construtores espirituais, os engenheiros, responsáveis pela elaboração do nosso corpo físico. Instrumento importantíssimo para a nossa ascensão moral e espiritual. E se nós lesionamos e danificamos este corpo físico, que é instrumento para o nosso crescimento, certamente, conforme também nos lembra o Evangelho, nós teremos que reparar aceitio pelos males que cometemos. Porque se nós danificamos este corpo, esse instrumento, significa dizer que nós vamos encurtar o nosso planejamento de vida. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que nós tivéssemos um planejamento de vida de 50 anos. E aos 30 anos de existência, a criatura humana resolve pôr fim na sua vida. Significa que ela não cumpriu com o seu planejamento. Por quê? Para as reparações que se fizesse necessária, diante dos seus débitos do passado, teria que viver então por 50 anos. Isso certamente a criatura terá que reparar um dia. Jogou 20 anos fora, que seriam 20 anos de atividade plena, porque nós não temos momentos em desperdício em nossa vida, né, Roneir? Não temos, e esses 20 anos, eles são contabilizados, ou seja, a sua vida ela foi programada para 50 anos. E certamente, diante desse planejamento que existe no plano superior da vida, o nosso organismo comporta uma carga vital de 50 anos. Se você encurtou isso, significa que você ainda tem de vínculo entre o corpo físico e o corpo perispiritual após tirar-se a vida, um vínculo de 20 anos aproximadamente de atividade. E em alguns casos, Larissa, a situação ela fica mais grave. Mais grave ao ponto de o espírito de um suicida se continuar vinculado ao corpo físico. André Luiz, outras obras espíritas também de outros autores, nos diz que essa vinculação às vezes permanece, vinculando o corpo físico ao perispírito. Existe uma atração irresistível. O perispírito chega a sentir as sensações do corpo físico ainda. Todas essas sensações, a ponto de acompanhar aquele período de decomposição do corpo. Imagina você a dor, a flagelação, a inquietação íntima com que passa esse espírito. Por quê? Porque estava programado a viver 50 anos e ele encurtou a sua vida vivendo apenas 30 anos. Então isso traz graves sequelas ao espírito daquele que retornou à pátria espiritual. Até porque nós compreendemos perfeitamente que a doutrina espírita nos revela que tirar a vida não resolve o problema de ninguém. Pelo contrário, se somos criaturas imortais, significa que a vida continua. E esse Filho de Deus que comete esse crime, certamente comete um crime contra si, e trazendo inquietações aos demais, aos seus familiares, e ele vai perceber que ao desencarnar vai se deparar com a surpresa de que a vida continua. Ele continua mais vivo do que nunca. Essa foi a experiência de Camilo Cândido Botelho, quando chegou ao plano espiritual, chegou ao Vale dos Suicidas, se deparou e que a vida continuava. Ele, meu Deus, estou vivo, e agora?
Roneir, qual a importância, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, de se cuidar do corpo e também do espírito? Porque qualquer descuido com esses dois significa que nós estamos lesionando esses dois corpos, não é? Nós havíamos dito que existe um plano de vida. E para esse plano de vida, nós temos que considerar que o instrumento que permitirá a evolução, o crescimento e que a criatura humana passe por todas essas experiências reparadoras é o corpo físico. Ele que nos permite isso. É o primeiro empréstimo que Deus nos dá ao reencarnarmos, ao renascermos, é o corpo físico. Temos que zelar por ele, é claro. Se nós não zelamos pelo nosso corpo físico, como é que nós vamos cumprir com a nossa jornada, com o nosso planejamento reencarnatório? Então tenho que zelar, tenho que cuidar. E até nos lembra também Joana de Ângeles e os médicos também, que nós devemos cuidar a ponto de que se fala muito hoje na atividade física, nos exercícios, né? Isso é importante também, porque contribui, né? E a própria ciência nos diz que a atividade física, para as pessoas que estão com depressão, lembramos aí também que a depressão normalmente é a gênese, a matriz, a origem dos processos obsessivos mais graves, inclusive a ponto de se passar por etapas sucessivas, chegando, se não se buscar o tratamento, ao processo do suicídio. Então, observa que o exercício físico ele é importante nesse momento porque você libera hormônios que são responsáveis pelo humor, pelo bem-estar, pela alegria de viver. Né? Então, isso é importantíssimo. Roneir, o que é o suicídio, né? Partindo disso que nós já conversamos. Bom, o suicídio é o ato voluntário que a pessoa provoca contra si mesma, o ato de autodestruição, tirando a própria vida. Compreendemos que várias são as causas que conduzem a pessoa ao suicídio. A covardia moral, a rebeldia perante as leis de Deus, é um desvio grave, porque nós nascemos para crescer, para evoluir, para cumprir com as nossas tarefas. E aquele que se acovarda diante das dificuldades, diante dos problemas, é porque não soube buscar a Deus e às vezes necessita até de ajuda para isso. Nós sabemos que a doutrina espírita, ela nos proporciona um conhecimento da vida futura, da vida espiritual, conforme disse anteriormente. Isso faz com que a criatura possa acreditar de que a vida existe após a morte do corpo físico. Sendo assim, por que a pessoa tiraria a própria vida? Se ela estaria agravando ainda mais a sua condição. Porque muitas vezes ela acha que esse problema não tem solução. Ela se vê num abismo de tristeza, de dor, ela está achando que não tem solução e busca solução na anulação da própria vida. Isso também é a falta de conhecimento, porque se a pessoa conhecesse, buscasse o conhecimento da doutrina espírita, ela iria perceber que os flagelos com que passa hoje, todas essas inquietações íntimas, é fruto do seu hoje ou principalmente do seu ontem. As vidas sucessivas explicam, exatamente. Né? Então ela iria perceber melhor que é necessário que busque a força por vários instrumentos que o Senhor permite, para que possamos renovar na fé, na esperança, meio de continuar vencendo essas dificuldades e seguirmos adiante na nossa jornada evolutiva. Nós iremos agora para um breve intervalo, continue conosco. Lamentável que tenha vindo pelo suicídio. O quê? O senhor não sabe o que o senhor está falando. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, falando hoje sobre o tema Viver vale a pena, suicídio nunca. Roneir, qual a diferença entre o suicídio direto e indireto? Suicídio direto, Larissa, é aquele que a pessoa comete contra si mesmo por meio de um ato brusco, né? Que elimina definitivamente a sua vida naquele instante. O suicídio indireto, conforme nós já comentamos, existe um planejamento de vida e ali você tem uma carga de energias para toda a sua existência. E aquele que gradativamente vai desgastando, diminuindo essas energias vitais que comportaria toda uma existência, naturalmente que ele está cometendo um suicídio indireto. E isso normalmente passa despercebido. Vou dar um exemplo aqui do irmão X. Lá, o irmão X teve um caso denominado de Belarmino Bicas, muito interessante. No livro Cartas e Crônicas. Cartas e Crônicas. Ele relata o seguinte, que ele desencarnou aproximadamente com seus 50 e poucos anos de idade, mas ele teve 20 anos de vida espírita, que foi muito importante para ele. Ele pede então ao irmão X que pudesse relatar a sua experiência, porque assim estaria despertando algumas pessoas para que pudessem de fato valorizar a vida. Ele conta que ele começou a contabilizar as suas irritações, a fazer uma estatística de todas as suas irritações enquanto espírita. E eu certamente não vou me lembrar aqui de todos os casos, mas vou destacar alguns. Ele diz que, por exemplo, 2.000 irritações contra o chefe, desgosto com os netos, com os filhos, desgastou-se com, por exemplo, a empresa de telefonia, realizando reclamações, no trânsito, 1.000, e assim sucessivamente. Ele com fez garçons, vendedor, de várias formas, ele se desgastou. Coisas que para nós acontecem no nosso dia a dia e N vezes, né? N vezes, e a gente às vezes não percebe da gravidade disso. E aí eu me lembro que no final lá da contabilidade, ele fechou em mais de 16 casos de irritações nesses 20 anos. E aí ele reflete dizendo que isso lhe custou 22 anos de encurtamento da sua existência terrena. Isso é grave, porque seria 22 anos de existência com que ele poderia trabalhar no processo de reparação, de renovação interior do seu ser. Mas não. E assim a gente percebe que no dia a dia, às vezes a gente não dá importância a esses fatos que são importantíssimos. O mau humor, o azedume, a impaciência, a intolerância, o alcoolismo, o desequilíbrio no campo do sexo e todos os outros atos que trazem esse desequilíbrio certamente pode provocar aí um suicídio indireto. Então quer dizer, Ronei, que a gula, o alcoolismo, dependência química e outros sentimentos infelizes também são maneiras de nós negligenciarmos e abreviarmos a nossa vida? É porque nós reencarnamos não com este propósito, certamente que trazemos as nossas dificuldades de outras existências, mas nós temos o amparo e a nossa prova maior aqui é de vencermos a nós mesmos, né, as nossas tendências inferiores, ou seja, diante desses comportamentos difíceis, fazermos uma reflexão, buscarmos a prece, uma leitura edificante para que nós tenhamos a força suficiente para superarmos esses momentos de desequilíbrios, que tudo isso que você disse aí enquadra perfeitamente nos casos de suicídio indireto. Roneir, muitos suicidam porque não suportam as adversidades da vida, né? Nós sabemos que estamos num mundo de provas e expiações e que elas existem. Mas nesse sentido, existe algum problema em nossa existência que seja tão terrível que não possa ter uma solução? Poderíamos começar dizendo daquela máxima do Evangelho que diz que Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Então Deus não permitiria uma reencarnação com um peso, com um nível de tarefa, de sofrimento, de dor a uma criatura que ele não tivesse a condição de suportar. E que essas experiências, mesmo advinda da dor, de todas essas dificuldades com as quais a criatura humana passa, elas são necessárias para a depuração da alma. Então que nós enxerguemos isso não como castigo de Deus, pelo contrário, como oportunidade redentora, porque certamente se tivéssemos a condição de analisar com clareza
o nosso passado, nós perceberíamos que estamos reparando gota a gota pelaquilo que fizemos. Então, certamente que as provas chegam e nós temos a plena condição de suportá-las. Basta que a gente busque os instrumentos adequados, corretos para a superação. Poderemos falar, por exemplo, da prece, que é fundamental. Essa sintonia com Deus, com os espíritos amigos, que há de nos dar força. Podemos buscar a renovação da esperança, da fé, que nos garante o processo de transformação interior, fazendo com que a gente possa perceber o homem que era e o homem que almejamos a ser. Renovar em nós a perseverança, futuro, né? Pensar no futuro. Pensar que, como criaturas imortais que somos, nós temos que aproveitar o hoje como uma oportunidade redentora de darmos passo para caminharmos à morada do Pai Celestial. Certamente que estamos distantes, mas esse é o momento nosso e esse é o momento que nós temos que aprender a desenvolver em nós o quê? A paciência, a tolerância, o amor ao próximo, vencer a indiferença, que nós poderíamos destacar aí como uma das grandes dificuldades do século. A criatura, ela preocupa com si própria, ela não preocupa com o próximo. O fato de você desenvolver, às vezes, um trabalho de caridade, o fato de você se preocupar com o próximo, se está achando que a cruz está pesada, que está difícil demais, por que a gente não visita um hospital, por exemplo, para sentir a dor do próximo, para estender a mão, para amparar? Então, muitas são as dificuldades, mas com certeza muito superior são as oportunidades que Deus concede a cada um de nós. Roneir, o desencarne através do suicídio, ele é programado pela providência divina? Eu disse anteriormente que nós somos planejados para reencarnar, para evoluir, para avançar. Em momento algum, o homem tem o direito de tirar a sua própria vida, de forma alguma, assim nos lembra o Evangelho. O homem tem que zelar, tem que vencer a todas as mazelas, a todas as suas dificuldades e seguir adiante. É considerado, se assim podemos dizer, o tipo de crime que não consta na contabilidade divina. Esse é um crime que significa um desvio, uma rebeldia às leis de Deus. Roneir, qual a relação entre a obsessão e o suicídio? A obsessão, como funciona a obsessão? Nós podemos observar que a obsessão é um processo de influenciação de um espírito inferior. E se você estiver numa mesma faixa vibratória, faixa mental, naturalmente que esse espírito vai conseguir te influenciar negativamente. E às vezes um processo que pode começar de forma sutil, e você naquele primeiro momento até tem a condição de perceber se a ideia é sua, se não é, mas acaba que você se deixa levar. Esse processo vai se agravando, vai se fascinando ao ponto de se não se curar, se não buscar um tratamento, né? E aí às vezes é necessário o tratamento médico, com psiquiatra, com psicólogo, e às vezes é necessário também o tratamento espiritual, porque essa condição vai chegar a um processo de depressão. E o processo de depressão tem um dia, uma semana, de tristeza é normal, cuidado, porque isso vai se acumulando, daqui a pouco você tem um mês. E um mês de depressão não é normal. E aí você se entrega. Você se entrega. A vida pede o sentido existencial, a tristeza, a apatia, a melancolia, você não tem forças e nem alegria perante as oportunidades da vida. Então, naturalmente, você precisa procurar uma ajuda médica, uma ajuda de um tratamento espiritual, para que você possa revigorar, ter novamente a alegria de viver. Nós iremos agora para um breve intervalo e já voltamos com o programa Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos.
inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre o tema Viver vale a pena, suicídio nunca. Roneir, existe alguma estatística mais atualizada sobre o número de suicídios no mundo? O que esses números alarmantes nos revelam? Esse é o motivo que nós estamos evidenciando a campanha educativa Viver Vale a Pena, Suicídio Nunca. Essa campanha está sendo levada às ruas, a programas, nas casas espíritas, porque nós percebemos, e as estatísticas mostram isso. Para você ter uma ideia, Larissa, hoje aumenta o número de suicídio entre jovens de 15 a 24 anos no Brasil. Nos últimos 25 anos, aumentou em 30% esse índice. E também um número que nos assusta, a cada 40 segundos. A cada 40 segundos uma pessoa tira a vida no mundo. Isso representa, no ano, 1 milhão de pessoas. E 25 pessoas suicidam por dia no Brasil. Então são números assustadores. É por isso que nós temos que falar dessas consequências, principalmente à luz da doutrina espírita, porque a doutrina que vem para vencer, para matar o materialismo e para demonstrar que existe uma outra vida. E se existe uma outra vida, nós temos que fazer dessa um passaporte da melhor forma possível, para que nós possamos ter paz em nossas consciências na vida futura. Inclusive, Roneir, são estatísticas que não são completas, porque existem casos que não são contabilizados. Existem os especialistas nesse assunto, né? Os médicos, psicólogos e outros entendidos. Existe, vamos dizer assim, um consenso de que não se deve evidenciar tanto esses casos. E nós compreendemos o porquê disso, mas nós sabemos também que, neste momento, algumas verdades não podem deixar de ser esclarecidas, para que nós possamos trabalhar de forma efetiva e preventivamente essa campanha de valorização à vida contra o suicídio. Nós iremos agora assistir uma matéria sobre o tema de hoje, que mostra um pouco do personagem André Luiz, né, do livro Nosso Lar, em que foi feito um filme, descobrindo no mundo espiritual que foi vítima do suicídio indireto. Acompanhe conosco. Clarencio, antes de tudo, obrigado por ter me resgatado. Eu não gosto nem de pensar no que eu passei. Um pesadelo, uma injustiça. O que eu posso fazer por você, André? Eu preciso de explicações. Ah, claro, é compreensível. Depois de todo sofrimento. Mas lamentável que tenha vindo pelo suicídio. O quê? O senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu jamais faria isso. O corpo espiritual guarda um histórico de todas as ações praticadas no mundo material. Então deve mostrar que tive uma doença que me tirou a vida. A sua doença é o resultado de uma lei maior. Que lei? Ação e reação. O estado mental é determinante para a história do ser humano. Eu não sei do que vocês estão falando. Quando você poderia imaginar que raiva, ódio, inveja, egoísmo e intolerância fariam parte de um diagnóstico? Além do mais, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, mas não podem suportar ano após ano de maus tratos. O seu aparelho gastrointestinal estava completamente destruído por excessos de todos os tipos. Bem, o termo é autoexplicativo. Um ato realizado durante longos e longos anos, o resultado é um só: suicídio inconsciente. Isso aí é uma explicação para tamanho sofrimento. Centenas e centenas de criaturas deixam a vida na Terra pelos mesmos motivos todos os dias. Uma verdadeira catástrofe silenciosa. Agora, André, aproveita o descanso. Sossega teu espírito. A aflição não resolve os problemas. O bom da vida é sempre recomeçar. Recomeçar.
Muito interessante, né, Ronei? Ilustrou Muito. bem o que nós conversamos aí sobre suicídio Exatamente. indireto ou inconsciente, né? Ronei, o que encontra um suicida ao desencarnar? Gostaria de destacar o livro Memória de um Suicida, de Ivone A. Pereira. O espírito Camilo Cândido Botelho retrata com muita transparência, com muita verdade, até que impacta bastante. Ele que esperava, ao acabar com a sua vida, com um tiro no ouvido, ele esperava encontrar do lado de lá término de tudo. E tem-se a surpresa de que a vida continuava. Ele vai para o Vale dos Suicidas, onde perdura durante muitos e muitos anos, até ser socorrido pelos servos de Maria, encaminhado ao Hospital Maria de Nazaré. E por ali ele passou por longo tratamento, por ensinamentos, por aprendizado, no que diz respeito à valorização da vida, do corpo, na verdade preparando a sua reencarnação, porque ninguém fica livre dos seus erros, terá que reparar, aceitiu. Então, o que encontra? Aquele que provoca, ele vai sofrer muito, e digo mais, ele vai se preparar para que possa voltar à Terra, a reencarnar. E normalmente esse é um momento difícil, porque quando se comete o suicídio, você lesiona, provoca cicatrizes profundas no seu corpo perispiritual. E não tem outra forma de você se depurar, terá que ser reencarnando para que essas mazelas, essas energias obscuras possam pouco a pouco ser depuradas pelo corpo físico. E aí então se explica das deficiências orgânicas de forma geral que se depara a criatura humana ao reencarnar, ao renascer novamente. Ronei, rapidamente, o que nós podemos fazer por aqueles espíritos que foram, fizeram sua passagem através desse triste ato que é o suicídio? Cara irmã, que possamos estender a mão àquele que necessita. Não é momento de criticar, não é o momento de condenar, é momento de estender as mãos, de esclarecer à luz da doutrina espírita, as graves consequências do suicídio. A prece, a prece, a oração, o livro edificante, o trabalho, tudo isso que seja renovador, que traga a alegria de viver, porque nascemos, reencarnamos para buscar a nossa renovação, a nossa transformação. E os momentos difíceis serão sublimes nas nossas vidas para que nós possamos definitivamente nos transformar. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse www.ocentroespírita.com. Agradecemos a presença do Ronei conosco e a você que nos acompanhou. Muita paz!